Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Queria convidar os amados para a gente ler Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 15 a 21. Vamos ler todo mundo junto? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvos dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém. Vamos orar ler esse 21, irmãos, para a gente internalizar, né? Refletir sobre esse texto. Nem todo, Senhor, nem todo aquele que o chama, nem todo aquele que proclama, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, pelo início. Senhor Jesus. Amém. Hoje eu queria falar sobre uma coisa, sobre um aspecto maior, para depois a gente tornar para algo mais específico. Sobre uma coisa chamada, quando eu começo a tornar a fé, ou elementos da fé, ou qualquer doutrina que seja, um instrumento, sem realidade do que aquilo significa. Certo? Por exemplo, tem uma música gospel, que acho que 1 ou 2 anos atrás, ela fez muito sucesso, que dizia, né, no meu barquinho está, todo mundo escutou isso? No meu barquinho está, né, não temo mais o mar, no firme está a fé, por no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Fazendo uma associação de que se Jesus estivesse no seu barco, no nosso barco, a coisa ia dar certo. Então eu começo a tornar Jesus como o meu instrumento, certo? Só basta Jesus estar no barco que a coisa vai dar certo. Mas se a gente lembrar daquele texto que o Senhor está dormindo, e os discípulos e o barco, ele periga naufragar, certo? Jesus estava naquele barco também. A gente tem esse texto que Jesus está no barco dormindo e o barco quase naufraga. E a gente tem o texto que Jesus vem por cima do mar e o mar está agitado, e quando ele entra no mar, quando ele entra no barco, então a tempestade cessa e a bonança acontece. Nós somos experts, e é isso que a gente mais deseja, é criar fórmulas mágicas para não me relacionar com Deus e me relacionar com as coisas. Qualquer coisa que apareça para mim como uma fórmula que eu consiga atingir o objetivo que eu quero, a gente quer sem ter o contato com Deus. Porque isso é na natureza humana. Lá nos filhos de Israel, eles falaram assim para Moisés: diz aí a Deus o que a gente tem que fazer, que aquilo que ele disse a gente faz. Então Deus, ele deu a lei, a gente conhece isso, Deus deu a lei que ninguém conseguiu cumprir, só Jesus mesmo. Mas todos nós, sendo representados ali pelos israelitas, a gente quer uma fórmula para que eu consiga o favor de Deus sem eu me relacionar com Deus. Então é mais fácil eu dizer a Deus: Deus, me diga aí o que é que você quer que eu faça, do que eu dizer: Senhor, eu quero me relacionar contigo. Então a gente começou a fazer da fé, de elementos da fé, um instrumento, e começar a achar que as coisas só acontecem se for daquela forma. Não, se Jesus estiver no meu barco, a coisa vai dar certo. Jesus, ele curou um cego dizendo: você está livre. O cara ficou são, ficou com a vista. Curou um outro fazendo um lodo, né, com a saliva, e colocou no olho do cidadão lá, e ele também ficou curado. Então a gente quer dizer assim, ó, Jesus só cura se for com lodo. A outro vai dizer assim: não, Jesus só cura se for com a palavra. Então eu começo a criar elementos e tornar instrumento para que eu não tenha que me relacionar com Deus. Porque Deus, ele se relaciona através das coisas e não através dele mesmo. Então eu começo a criar fórmulas.
eu começo a procurar na palavra elementos que possam me dizer que se eu fizer aquilo ali vai dar certo. Se olha, não, o negócio é chamar Jesus de Nazaré para o seu barco. Porque se ele estiver no barco, nada vai acontecer com você. O negócio é curar cego com saliva e lodo. A questão é que a gente começa a criar elementos e esse elemento vira uma barreira entre mim e Deus. Quando esse elemento foi Deus que criou. Eu vou dar um exemplo que é o que eu queria ser mais específico nessa manhã com os irmãos. Eu queria falar um pouco mais, a gente ter mais realidade, sobre o que significa de fato invocar o nome do Senhor. Porque quando a gente chegou, né, quem vem da denominação, assim como eu vim, isso é uma coisa que os irmãos na época colocam-se como uma das bases, né, da vida da igreja e tal. Isso realmente é importante, porque se a gente for para os textos, isso vai estar lá escrito, certo? Só que a gente leu aqui, certo? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Então, eu chegar e dizer, ó Senhor Jesus, mas sem uma realidade de quem esse Senhor é e de quem eu sou, e do que esse invocar significa, para Jesus não tem muita diferença. Porque a gente lê lá no Salmo 145, certo? No versículos 18 a 20, que diz, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade. João 4, o Senhor falou para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade, certo? Então, nada que você faça para Deus sem ter uma consciência do que aquilo significa tem muita diferença. Existem outros textos, por exemplo, lá em Lucas 6, 46, que o Senhor diz o seguinte, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem aquilo que eu vos mando? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem aquilo que eu vos mando? O Senhor vai dizer lá em João 14, aquele que me ama é o que guardará a minha palavra. Então a gente está aqui, irmãos, o meu objetivo nessa manhã não é desincentivar, se essa palavra existir, a prática de invocar o nome do Senhor, porque eu acho ela muito saudável. Mas é a gente invocar com realidade do que a prática significa. Por exemplo, lá, quando Saulo, em Atos 9, ele pegou as cartas de autorização dos sacerdotes e dos fariseus lá para ir a Damasco e prender aqueles que invocavam o nome do Senhor, quando o Senhor falou para Ananias que ele deveria ir lá na rua que se chama Direita e curar Saulo da cegueira, que foi que Ananias disse, mas Senhor, esse camarada veio para cá para prender aqueles que invocam o teu nome. Então a gente começa a perceber que no contexto de Ananias, invocar o nome do Senhor significava possivelmente uma prisão ou morte. Então para você clamar pelo nome do Senhor naquele contexto de Ananias e Saulo, você tinha perigo de você ser preso. Então você tinha muito mais realidade. Então todos aqueles que clamavam por Jesus de forma pública, eles sabiam que eles podiam ser presos. Então só clamavam o nome do Senhor aqueles que estavam dispostos a ser presos e morrer por nome dele. Nós vivemos hoje numa sociedade, por enquanto, que eu tenho certeza que isso está com os dias contados, que não nos persegue de forma aberta para que a gente clame por Jesus. Então é muito fácil eu chegar em qualquer esquina e dizer, ó Senhor Jesus. Mas quando esse texto foi escrito, se você clamasse pelo nome do Senhor, você podia ser preso. Então isso trazia muito mais realidade, muito mais peso quando você clamava pelo nome do Senhor. Então por isso que lá em Romanos 10:13 diz o seguinte, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou parafrasear, né, tornar essa frase de uma outra forma. O que Paulo está realmente querendo dizer é o seguinte, todo aquele que clamar o nome do Senhor e tiver disposto a arriscar a sua vida para clamar e invocar o nome do Senhor, esse vai ser salvo. É isso que o texto está dizendo. Não é uma mera declaração verbal, certo? Invocar o nome do Senhor não é uma mera declaração verbal. Porque se assim fosse, pobres seriam dos mudos, dos surdos, do pessoal que tivesse dificuldade na fala, porque esse pessoal não consegue invocar o nome do Senhor. Então esse pessoal não é ser salvo, certo? Se eu disser que invocar o nome do Senhor é o critério para alguém ser salvo, esse pessoal estaria condenado.
Porque o que o Senhor realmente quer, irmãos, tanto com invocar o nome do Senhor como com qualquer outra prática, é que a prática me leve a Deus. E eu não estacione na prática. Quando o Senhor diz, olha, oferte, ajude seu irmão, faça qualquer coisa que Deus disse, e Deus pede para que a gente faça, é para que a gente não pare na prática. Mas a prática me leve a Deus. Porque eu sempre gosto de citar, porque para mim é muito claro, olha, a história do bom samaritano, tornar para que a gente fique mais fácil entender, era o seguinte: tinha um camarada que estava quase morto no chão. E tinha um primeiro cidadão que estava indo para a igreja, domingo de manhã. Ele olhou para o cara e pensou, estou indo para a igreja, não posso fazer nada. Então ele seguiu o caminho dele. O segundo cara estava indo para a sua igreja também. Viu o cidadão lá morto e passou ao largo. Não se importou. Estava indo para a igreja, certo? Se relacionar com as coisas de Deus. Então passou um cara que não era evangélico, vamos colocar dessa forma, que não era cristão, que não era nada, era um cara, um cidadão qualquer, viu o semi-morto, se compadeceu dele, cuidou dele, colocou o que ele era para ajudar o próximo e colocou o que ele tinha para ajudar o próximo. Levou para uma hospedaria, pagou para que ele fosse cuidado. Então o Senhor pergunta, né? Desses três aí, quem você acha que foi o próximo? Foi os dois evangélicos que estavam indo para a sua igreja no domingo de manhã ou no domingo à noite, ou foi o camarada que não tinha nenhuma religião aparentemente e ajudou o semelhante lá? A gente sabe a resposta. Nós conhecemos a resposta. Porque é muito sedutor e é muito atrativo para que a gente estacione aquilo que Deus disse. Porque não vos congreguei, não deixei de congregar, como é costume de alguns, né? Eita, está escrito, não deixe de ir para a igreja. Mas Deus, Ele quer que você esteja aqui, irmãos, para que isso nos leve mais para perto dEle e mais humano para com a situação do meu próximo. Porque se eu estou passando para ir para a igreja e eu passo e vejo um cara semi-morto e eu não faço nada, questiona-se que Deus é esse que eu estou servindo. Porque se você for ver, Jesus ele foi no templo poucas vezes. Pouco no templo ele ia, né? Só ali uma vez por ano, para Páscoa. Mas ele sempre estava pronto a auxiliar o próximo naquilo que eles precisavam. Então, uma prática de fé que está me levando para quatro paredes como essa e está me afastando do próximo, ela é altamente questionável. Qualquer prática de fé que não está me levando a gente viu aqui, né, o que esse símbolo significa, porque a gente partiu o pão e tomou do vinho. E depois que a gente toma o vinho e bebe o pão, esses elementos eles passam a ser aquilo que nós somos. Ele passa a ser parte da nossa constituição. Então a gente sabe que isso é um símbolo do Senhor, então quando a gente tem a memória, né, porque isso que significa esse símbolo, trazer à memória aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, a gente foi partido naquele pão, porque a gente sempre diz, né, não, a gente ora, nesse pão está incluído todos aqueles que creem no teu nome, mas depois que a gente fala, depois que a gente ora pelo pão, o que a gente faz por ele? Parte. Então nós estamos incluídos nesse pão que foi partido. Nós somos esse pão partido. Nós somos esse pão partido porque, veja bem, esse pão partido para uma pessoa só comer fica difícil, mas quando ele parte, todo mundo consegue se alimentar dele. Nós somos esse pão partido, irmãos, para que agora outras pessoas consigam se alimentar de cada um de nós. Nós somos esse pão partido para que agora a minha vida me leve para o próximo, minha vida me leve para os irmãos, por de dentro, por de fora. Nós somos esse pão partido não para que nossa vida nos leve apenas de 10 a meio-dia nos domingos de manhã. E para isso Deus quer que a gente tenha uma vida com Ele, como eu falei na semana passada, eu não queria ser repetitivo. O que eu queria realmente enfocar, irmãos, é para que a gente possa se desapegar mais da prática e ter consciência do que a prática significa. Os fariseus, eles eram os camaradas que eles dizimavam muito mais que todos nós aqui. O Senhor lá em Mateus 23 diz o seguinte: rapaz, vocês dizimam do coentro, né? Porque lá naquela época não era necessariamente dinheiro, então todo mundo tinha plantação. Vocês fazem o dízimo do endro,
do cominho, fazem o dízimo da hortelã. Vocês fazem todas essas coisas, mas vocês negligenciam a justiça de Deus. Façam essas coisas sem omitir ou sem esquecer aquelas. Quando Deus diz que eu deveria ofertar, não é a oferta pela oferta. Porque Deus, ele é Deus de todo ouro, toda prata, pedra preciosa, e ele diz que tudo na terra, ele é dono da terra e tudo que nela contém. Então Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Ele não precisa disso. Quando Deus diz que é para a gente ofertar, é para que a gente, primeiro, possa desapegar do material. Em segundo lugar, para que a gente possa ser um instrumento para abençoar o próximo. Porque o cristianismo atual, eu vejo, e depois que esse câncer, que é esse evangelho da prosperidade entrou aí, todo mundo só quer bênção. Bênção, 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 bênção para mim. E tem uns camaradas que são evangélicos e ficam mandando para mim uma mensagem que diz: meu irmão, Deus vai lhe dar vitória, e Deus vai realizar seus sonhos, e a bênção está chegando. Eu amém, meu irmão, que a bênção está chegando. Mas você percebe como isso é muito latente na cabeça do pessoal, de bênção, de vitória, de sonho, de realizar sonho. E como eu vejo que isso me afasta de Deus, né? Nos afasta de Deus. Quais eram os planos que Paulo tinha? Qual era o plano que Pedro tinha? Qual era o sonho que Davi, todos esses personagens bíblicos tinham para Deus realizar? Que não era estar dizendo, né? Qual era o sonho de Jesus, né? Não, Deus tem um sonho no seu coração. Qual era o sonho de Jesus? Estou pegando a cruz, estou indo morrer. Então a gente começa a se apegar a essas coisas, irmãos, e a gente começa a se esquecer do essencial. A gente começa a se apegar a práticas e esquece o que a prática significa. Eu queria ler com os irmãos um texto lá em Jeremias, no versículo 10, no capítulo 23. Jeremias 10, 23. Do 23 ao 25. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Então a gente pensa, olha, Senhor, derrame a indignação sobre aqueles que não invocam o teu nome. Tá, beleza, eu invoco o nome do Senhor. Já estou garantido. Estou garantido que a praga não vai chegar na minha colheita, certo? Porque eu invoco o nome do Senhor, mas volte para o versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Então, se sou eu que estou determinando o meu caminho, dirigindo meus passos, e estou invocando o nome do Senhor, eu não estou livre. Porque a prática é muito mais profunda. De novo, por que me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? O que significa? Porque vocês invocam o meu nome e não estou fazendo o que eu disse para vocês fazer. Porque vocês invocam o meu nome e vocês mesmos dirigem os seus passos. Então, a prática sem a realidade da essência não tem sentido nenhum. Certo? A prática sem a realidade da essência não tem significado algum. Porque a mulher samaritana chegou para Jesus e perguntou assim, ó: os vossos pais, os judeus, dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. Está escrito lá, o lugar é Jerusalém. Mas nós que somos samaritanos, a gente tem nossas rixas com o povo judeu, então a gente não pode ir para Jerusalém. Só que o que a gente tem aqui? Um monte. Eu acho que é no monte. Mas estava escrito lá que também Deus foi no monte. No Monte Sinai, né? Deus não apareceu lá para Moisés, no monte? E Deus não estabeleceu o local que era Jerusalém? Então pronto. Jerusalém e o monte. Aí Jesus disse, nem Jerusalém nem no monte. E agora, onde é que é?
é no Espírito. Durante muito tempo, as pessoas começaram, e os fariseus para mim são a prova viva disso, eles queriam se relacionar com Deus através daquilo que Deus disse, mas não através daquilo que Deus era. O Senhor falou assim para os fariseus: ai de vós, fariseus, porque vocês percorrem céu e terra para fazer um prosélito. E o que é um prosélito? O prosélito é um cara que não era judeu, mas através da pregação, né, você falava da Torá, você falava de toda a cultura judaica e o cara se convertia a isso. Então era um prosélito. É um cara que se converteu porque eu preguei para ele, daquela religião, né? Virou um prosélito. Porque vocês percorrem céu e terra para fazer um prosélito, mas uma vez feito, vocês se tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Porque, veja só, se eu não tenho uma relação com Deus, e a minha relação que eu acho que eu tenho com Deus é através daquilo que Deus disse, mas eu sem ter uma realidade, eu falo de uma prática, eu chego para Messias e disse: Messias, o negócio é o seguinte, como é que eu faço para me relacionar com Deus? Rapaz, se tu der o dízimo, tu for no domingo de manhã e tu seguir algumas orações, e tu for durante a semana nas reuniões, tu tá fechado com Deus. Então pronto. Messias, ele nem vai se preocupar de ter uma relação com Deus, porque ele acha que para ter uma relação com Deus é ter relação pelas práticas. Então diz que virou 2 vezes mais filho do inferno. Por quê? Porque eu estou cada vez mais longe de Deus. A gente está ficando cada vez, não necessariamente nós, mas falo do aspecto geral, eu fico cada vez mais longe de Deus quando eu começo a querer me relacionar com Deus através de uma prática sem sentido. Paulo ele falou para Timóteo, né, que era um cara jovem, disse: olha, siga a justiça, o amor e a fé, né, com aqueles que de coração puro fazem o quê? Invocam o Senhor. Mas se você invoca o Senhor e você não segue a justiça, o amor e a fé e não segue com os irmãos, como é que fica? Então, irmãos, como eu disse, invocar o nome do Senhor, ele realmente traz salvação, mas ele traz salvação quando eu entendo o que a prática significa. Então, quando a gente clamar, irmãos, pelo nome do Senhor, é para que a gente clame com o coração puro e sincero, de que isso não seja um mantra, não seja um jargão, não seja só mais uma pronúncia verbal. Eu sempre brinco com Barbosa, né? Eu sempre gosto de brincar com ele, de que um papagaio também pode dizer: ó Senhor Jesus, certo? Se você chegar para ele, ele vai repetir, não tenho dúvida que ele vai repetir isso. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Pronto, ele vai repetir. Mas ele não tem realidade, ele não sabe o que aquilo significa. Então, quando é que eu viro um papagaio? Quando eu digo ó Senhor Jesus sem saber o que isso significa. Quando eu clamo pelo nome do Senhor, mas sem ter uma realidade do que essa prática significa, que ela é muito maior do que a declaração. Porque veja, Senhor, só a palavra Senhor já denota muita coisa. É o Senhor da minha vida. Tinha o escravo, eu tenho o servo, eu tenho o Senhor. O que é o Senhor? É a pessoa que determina como o servo vive a sua vida. Um escravo, ele não tinha vontade própria. Um servo, esses servos na Bíblia que a gente vê aqui, que é um tipo de escravidão também, eles não tinham vontade própria, porque eles serviam a um Senhor. Então, quando eu chamo Jesus de Senhor, eu estou querendo dizer que a minha vida é dirigida por aquilo que Ele determina. Porque o próprio Jesus disse: eu não vim cumprir a minha vontade, eu vim cumprir a vontade daquele que me enviou. Então, veja bem, se Jesus, que era uma pessoa, um ente, que era perfeito, não tinha pecado, e mesmo assim dizia que toda a vida dele era regida por aquilo que Deus determinou, muito mais cada um de nós, que somos imperfeitos e falhos, imortais e carnais. Tudo que Deus determina é para me levar de volta para Ele. Quando eu clamo, ó Senhor Jesus, é para que isso me leve de volta ao começo, de volta ao céu. Quando Deus pede para que eu ajude Adinaldo, é para que eu veja
que Edinaldo é um ser semelhante a mim, criado à imagem e semelhança de Deus. Tudo que Deus ele exige de cada um de nós sempre vai me levar de volta para Ele. Eu me afasto de Deus quando eu começo a fazer essas coisas sem querer voltar para o começo. Porque o Senhor ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, olha, eu sou o caminho e eu sou a porta. Nós andamos nesse caminho, nós entramos por essa porta. Só que também existe um lugar que é a beira do caminho, que é onde a gente pode estar vivendo a nossa vida. Eu passei pela porta, comecei a minha jornada no caminho, mas agora eu estou ao largo. Eu estou à margem. A minha vida não é pautada, não é determinada, não é designada, dirigida por aquilo que o caminho me exige, mas eu levo a minha vida à margem. Porque a gente chama, né, marginal, certo? Um cidadão que ele é delinquente, a gente chama ele de marginal, mas o que significa isso? A gente tem um centro, certo? Mais uma vez vou fazer aqui o exemplo de Néria, né, Néria? Você gosta de desenhar? Então eu tenho um centro, certo? Tenho aqui um centro. E eu tenho uma periferia, certo? Que é a margem. Então a gente chama de marginal as pessoas que para a sociedade elas vivem à margem do centro. Porque no centro a gente tem os valores que dirigem a sociedade. Esses camaradas, essas pessoas, elas estão à margem desses valores. Então elas são chamadas de marginais. Elas levam sua vida à margem dos valores que, em tese, deveria dirigir uma sociedade. Então eu tenho aqui um Cristo, que é o centro. E eu sei que esse Cristo, que é o centro, deveria me atrair para Ele e dirigir os meus passos, mas eu começo a levar a minha vida aqui, ó, na borda. Eu começo a levar a minha vida na margem. O que significa isso, irmão? Levar a minha vida na margem. É quando eu estou na intermediária. Quem joga futebol, quem sabe o que é intermediária? Estou naquela área, estou por ali. Eu faço parte, mas eu estou na borda. Estou só na intermediária. Estar na intermediária é uma compra de consciência ótima, porque eu faço parte. Embora o Cristo, que é o centro, não dirija meus passos, mas eu faço parte. Eu vi, ao longo desses anos de vida que eu tenho, muitas pessoas, e eu acho que todo mundo aqui conhece, muitas pessoas que levavam uma vida, talvez até perante o Senhor, mais digna, e estavam na borda do que aqueles que diziam que estavam no centro. A gente vê muita gente que se diz cristã, e enfim, e tem muitas pessoas que elas consideram do mundo que talvez para Deus leve uma vida muito mais digna. Porque está levando uma vida na borda. Eu estou por ali. Eu faço parte. E o fazer parte, como eu disse, é uma compra de consciência maravilhosa. Mas Deus não quer que a gente faça parte. Jesus, ele não criou um movimento, certo? Jesus, ele não criou uma religião, ele não criou um clube para que a gente pudesse se associar e fazer parte, pagar uma mensalidade e desfrutar da piscina no final de semana. Não existe o Clube Jesus. Quem é aquele que comigo não ajunta, faz o quê? Espalha. Não tem o meu termo, irmão. Não existe o em cima do muro. Não tem o meu termo. Ou você está juntando com ele, ou você está espalhando com ele. Ou você está espalhado. O desejo do nosso coração, irmãos, é que esse centro ele funcione como um imã para nos atrair da borda para ele. Para que a gente pare de levar uma vida na margem, a marginal de Cristo, na periferia do Evangelho. Eu vivo na periferia do Evangelho. Então, enquanto o centro é o que determina como todo o resto se comporta, eu tenho a aparência, mas a essência está difícil.
tudo que Deus determinou para cada um de nós, nós quisemos independência de Deus lá no Éden, certo? A gente achava que nós conseguiríamos julgar o que era certo e o que era errado. Então, Deus disse não coma. Então, Satanás foi lá e enganou a mulher. A árvore era boa para dar entendimento, agradável aos olhos. Então, a gente quis uma vida de independência de Deus. E a gente viu a desgraça que esse mundo virou por causa disso. Porque nós somos seres autodestrutivos. Eu estava refletindo essa semana. Todo mundo aqui tem celular, Facebook, essas coisas. E eu ouço muito o seguinte. As pessoas falando assim. Não, depois com a ascensão, o advento aí da internet, smartphone, todo mundo tem internet na mão e tal. As pessoas elas estão mais frias umas com as outras, ninguém se relaciona. E você para tomar um café, você chega num restaurante, se tiver 4 pessoas, é cada um no celular e tudo mais. Mas, para mim, as pessoas elas sempre foram isso. Por que eu me relacionava com você? Porque eu tinha que me relacionar. Porque se eu tiver uma forma de não ter contato com você, eu não quero. Foi isso que o Facebook propiciou. Eu não preciso ter contato com vocês. A gente chega para comer, é o quê? É comida. Eu fico no meu mundo, vocês ficam no de vocês, então precisa se relacionar. Então, isso não aumentou. Isso é um desejo que a sociedade sempre teve, de não querer se relacionar com as pessoas. Eu só quero me relacionar com você para trazer um benefício, e você me usa e eu te uso, e assim a gente vai vivendo. Quando eu não precisar mais usar você, você nem a minha, aleluia. Essas ferramentas, elas só expuseram aquilo que está no coração do ser humano. O ser humano ele é um ser que ele não gosta de se relacionar com o seu semelhante. Embora seja uma das necessidades humanas, né, de relacionamento. Mas se a gente puder não ter contato, se eu passar e vir Messias, ele também vir Messias de costa, ele não me viu. Eu vou dar um de doido aqui e vou passar, que ele nem vai. Não queria conversar com ele hoje, não. Então, irmãos, a natureza humana ela é assim. E a coisa só vai piorar. Ela só vai piorar. Daqui a algum tempo vai inventar uma outra coisa, que é para tomar o meu e o seu tempo e para eliminar cada vez mais as nossas relações humanas que já foram pequenas. Né? Porque eu não tenho dúvida, eu gosto de jogar futebol. Se eu tivesse 11 robôs, 10 robôs que jogassem futsal comigo, eu não convidaria vocês para jogar bola comigo, não. Era 10 robôs. Um robô goleiro, um robô zagueiro, um robô ala, um robô atacante. Pronto, era 10 robôs. Eu só chamo vocês para jogar futebol porque não dá para jogar futebol sozinho. Porque se eu não precisasse de vocês para jogar futebol, é o meu divertimento. Era 10 robôs, pronto. 10 robôs. Nós hoje, como eu estava dizendo, né? Adão ele quis a independência de Deus e a gente viu a desgraça que esse mundo está. Hoje nós fomos chamados de volta ao Éden. Nós estamos sendo chamados de volta a um lugar onde a gente tinha comunhão com Deus. Nós estamos sendo chamados a um lugar onde havia uma dependência de Deus, havia uma harmonia. Tanto entre Deus e eu, quanto entre eu e a criação. Porque a criação ela foi amaldiçoada. Nós estamos sendo chamados de volta para uma esfera onde eu tenho comunhão com Deus e comunhão com o meu semelhante. Onde agora não cabe a mim mais dirigir os meus passos, mas o Senhor que determina. Uma esfera onde isso me traga de volta de verdade para Deus e não para as coisas de Deus. É uma esfera que eu estou caminhando não baseado naquilo que Deus mandou eu fazer, mas baseado naquilo que Deus é. É uma esfera onde eu me relaciono com Deus sem intermediários. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. O intermediário, irmãos, entre a minha relação com Deus não são as coisas que Deus disse para eu fazer. É Ele mesmo. Não existem atravessadores na minha relação com Deus. Pelo menos não deveriam existir. Mas a gente está criando... O cristianismo ele criou muitos atravessadores para que a gente agora possa ter uma consciência tranquila
e eu colocar a minha cabeça no meu travesseiro e dormir e saber que eu faço parte. Você faz parte. Você é evangélico, você é cristão, você faz parte de um grupo religioso. Mas a nossa atitude é a mesma. Mas eu vivo a minha vida como eu quero viver, como eu sempre vivi, mas agora eu faço parte. Deus não nos chamou para fazer parte. Deus nos chamou para ser como Ele é. Não existe nenhuma prática que por si só me leve a Deus, sem eu ter uma realidade do que aquela prática significa. Então, irmãos, quando nós clamarmos pelo nome do Senhor, que seja um clamor puro e sincero. Não seja uma mera repetição, mas porque nós realmente queremos que Deus se faça presente. Da mais profunda cova, fiz o quê? Invoquei o nome do Senhor. Existem muitas covas que a gente pode estar vivendo. Davi não estava falando isso de uma cova física, 7 palmos embaixo da terra. Acho que amanhã vai ter uma cova separada, uma cova preparada pelo inimigo para cada um de nós. Senhor, salva-me. Foi o que ele disse. Que o Senhor, irmãos, Ele possa nos salvar realmente das situações. Que a gente possa ter mais realidade cada vez mais, porque tudo que nos sobrevém é Deus querendo que a gente possa perceber e saber quem Ele é e quem nós somos. Porque nós não somos bons. A gente vai estar aqui há 50 anos e vai continuar não sendo bom. Por isso que eu preciso do Senhor. João ele falou o seguinte: fez ainda Jesus muitas coisas que não estão escritas nesse livro, mas essas que estão aqui registradas foram registradas para que vocês creiam, e crendo tenhais vida onde? No seu nome. Crendo tenhais vida no seu nome. A vida está no nome do Senhor. A vida está na realidade de uma relação de um pai com um filho. A vida reside na minha relação pura e sincera com o Senhor, para que isso dirija a minha vida, para que agora eu não ande mais na borda e não seja o marginal do Evangelho, mas eu quero estar no centro, é onde Cristo está. A vida de Deus, assim como um imã, me atrai para o centro, para que agora os valores de Jesus Cristo sejam aqueles que direcionem a minha vida, e não aquilo que eu quero viver. Só para terminar, eu queria ler com os irmãos um texto que se encontra lá em Juízes 17, para concluir. Juízes 17, o versículo. Juízes 17, versículo 6. Amém? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Naqueles dias não havia rei em Israel, então cada um dirigia os seus passos conforme melhor lhe parecia. Irmãos, nós temos um rei. Nós clamamos, ó Senhor Jesus. Então Ele é o Senhor da nossa vida. Nós temos um rei, nós temos Senhor. Nós não podemos andar de acordo com aquilo que a gente acha mais reto. Nós devemos andar pela vida do Senhor, direcionando nossos passos. Porque senão a gente vai andar conforme aquilo que a gente acha mais reto. Mas o Senhor e esse rei que a gente clama não vai estar tendo sentido algum na nossa vida. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor.